Cuidado! Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo, geralmente figuras públicas. As fake news têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor, espectador, fazendo com que as pessoas consumam o material noticioso, sem confirmar se é verdade seu conteúdo. O poder de persuasão das fake news é maior em populações com menor escolaridade e que dependem das redes sociais para obter informações. No entanto, as notícias falsas também podem alcançar pessoas com mais estudo, já que o conteúdo está comumente ligado ao viés político. Apesar do termo fake news ter popularizado nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. A prática de fake news é uma coisa que surgiu no período ali pós-Segunda Guerra Mundial, começo da Guerra Fria. Depois que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, o mundo estava caminhando para uma nova tensão que era aquela tensão entre o comunismo, União Soviética e outros países que tinham ideologias comunistas, e o Ocidente, o mundo ocidental, Estados Unidos, o Reino Unido, a Europa Ocidental. Então, justamente naquela década dos anos 40, em 1947, que começou ali o período da Guerra Fria. A gente vê organizações como o IRD Information Research Department. O IRD era a organização criada pelo MI6 para lidar com questões como propaganda, então foi uma organização criada apenas para espalhar propaganda pela inteligência britânica. Inclusive o IRD durou ali entre 1948 até 1977 e foi responsável por boa parte da propaganda anticomunista espalhada pelo mundo inteiro. O foco deles não era no Reino Unido, mas sim na América Latina, África, Ásia, Oriente Médio e no leste europeu. Mas por que eu tô falando isso? Porque foi nesse período ou foi mais especificamente o IRD que criou o conceito de fake news. Então, quando o IRD foi criado pelo Reino Unido em 48, a maior meta deles era espalhar notícias falsas como parte desse projeto de propaganda anticomunista pelo mundo. Em 1950 a CIA em parceria com o IRD criaram um projeto onde jornalistas, estudantes e várias outras pessoas foram contratadas para espalhar notícias falsas ao redor do mundo, então tanto quanto a inteligência americana quanto a inteligência britânica começaram com a prática das fake news. Depois, mais tarde no período ali dos anos 60, a KGB pegou o passo e começou sua própria campanha de fake news, de desinformação, então aí que surgiu a ideia de fake news. As notícias falsas existem desde o início da civilização humana e sempre geraram problemas em nossa sociedade. Essas notícias falsas se espalhavam de uma forma mais lenta antigamente, hoje nós temos a internet que facilita o compartilhamento dessas notícias para o mundo em menos de um minuto. Essas notícias causam um grande mal à nossa sociedade, gerando mortes e traumas. As notícias falsas, ou também conhecidas popularmente como fake news, podem levar à destruição da reputação de uma pessoa, pior ainda se essa pessoa for dona de uma empresa ou comércio, pois, dependendo da falsa notícia, a mesma poderá ter prejuízos financeiros manchando o nome de sua empresa ou comércio. Pessoas são acusadas por crimes que nunca cometeram. Existem inúmeros casos de pessoas sendo acusadas sem ter ao menos cometido um único crime, e em muitos casos essas acusações foram feitas sem base alguma, tornando assim as vítimas de tais acusações inocentes. Essas falsas acusações podem acabar gerando danos, agressões, traumas, mortes e até ao suicídio. Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa.
Bem recentemente, o governo do Ceará, um dos estados brasileiros com mais contágios e mortes por coronavírus, sancionou uma lei pela qual multará em até R$ 2.000 quem divulgar relacionadas com a pandemia do coronavírus. Além da lei, o governo do Ceará lançou esta semana o Anti-Fake-C, uma agência oficial de verificação de dados para questões relacionadas à saúde pública. Essa plataforma digital terá como objetivo combater a disseminação de notícias imprecisas, exageradas ou mentirosas capazes de confundir a população cearense, que também poderá esclarecer suas dúvidas e fazer reclamações via redes sociais. Confira o site da notícia. É muito importante que antes de tirar alguma conclusão sobre uma notícia, você confira o site em que ela foi publicada. É comum encontrar sites ou blogs bem simples que são montados apenas para espalhar notícias falsas. Essa primeira dica é ideal para saber o que são fake news e não ser ludibriado por elas. Dê preferência a portais com credibilidade. Seguindo o que falamos no tópico anterior, é realmente melhor confiar nos sites e portais com boa credibilidade. É claro que apoiar e visitar sites pequenos é bom, mas quando se trata de notícias o assunto é mais complicado. Portais grandes têm muito a perder se postarem uma notícia falsa, então é mais fácil de confiar neles. É claro que mesmo nesses casos você deve se informar melhor se achar a notícia um tanto suspeita. Leia o artigo inteiro. Infelizmente, muita gente não se dá ao trabalho de ler o artigo para saber se ele é verdadeiro ou não. No geral, você encontra pessoas que olham o título da notícia falsa e começam a comentar sobre o assunto ou compartilham. Para evitar cair nas fake news, você precisa abrir a notícia e ler o artigo por completo. Olhe a URL. Já mencionamos que você deve conferir notícias em portais que tenham uma boa credibilidade, só que é possível encontrar alguns sites se passando por outros, o que torna mais difícil distinguir o que são fake news e o que são notícias reais.